Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando então a nossa aula de matemática de hoje, beleza? O assunto da aula de hoje é sobre sistemas de equações, só que agora resolvendo o método da adição. Então nós estudamos aí anteriormente como resolver os sistemas de equações do primeiro grau, né? Pelo método da substituição, que é aquele que a gente escolhe uma equação, ou a equação 1 ou a equação 2, aquela que é maior, copia ela de novo e depois vai na equação que é menor para poder substituir os termos, né? Às vezes colocar no lugar do x a gente trocar pelo y, ou no y trocar por x, depende de como está sendo, sendo mostrado para a gente o sistema, tá certo? No sistema de equações do método da adição, a gente vai perceber que o processo ele é muito mais simples, mais fácil que o método da substituição, tá certo? Só que, como eu falei para vocês, a gente vai ter que ter um pouco de atenção para poder resolver os passos a passos certinho, beleza? Qualquer dúvida, se vocês tiverem com relação, na hora que eu desenvolver outros exemplos, vocês me mandem mensagem para a gente poder sanar as dúvidas, tá certo? Então vamos lá. Então a parte 2 da nossa aula aí, de sistemas pelo método da adição, a gente vai aprender a resolver então esse processo. Bom, já falei para vocês por que a matéria chama sistemas, porque dentro de uma continha nós temos aqui duas equações. Então, o conjunto de equações a gente chama de sistemas, beleza? Do qual está sendo unido aqui por essas chaves. O método da adição, pessoal, o próprio nome já diz o que a gente vai precisar fazer. A gente vai precisar adicionar, a gente vai fazer uma continha de mais, beleza? Então, no método da adição, eu coloquei para vocês como resumo o seguinte, que vai ser um processo onde uma das equações deve ter os mesmos coeficientes numéricos. O que significa isso? Que vai ter a mesma letra, o mesmo número, com o mesmo valor, porém com sinais diferentes. Então, uma dessas letras ou números vão ser iguais, porém com sinais ao contrário. Um vai ser positivo e outro vai ser negativo, para a gente conseguir cancelar. Então, vamos ver aqui na prática como a gente resolve. No exemplo 1, nós temos o sistema que tem a equação x mais y igual a 10 e a equação de baixo, que é x menos y igual a 4. Já falei para vocês que a gente é bom sempre nomear. Chamar uma equação de 1, no caso aqui eu estou chamando a primeira de 1, e a equação de baixo eu vou chamar de 2, beleza? No método da adição, olha o que a gente faz. A gente coloca um sinalzinho de mais, porque está indicando que a gente vai usar o método da adição, passa um traço, igual a gente fez no método da substituição. E olha que mais simples que é. A gente vai calcular, vai somar x com x, y com y e número sozinho com número sozinho, beleza? Então, olha que interessante. X mais x, nós temos 2x. Então, a gente coloca 2x aqui, beleza? Agora, olha o que está acontecendo aqui, pessoal. Nós temos y e y. Só que nós temos um y positivo e um y negativo. E é numa adição. No começo do ano, antes da gente entrar em quarentena, nós estudamos em números inteiros o quê? Que, por exemplo, quando nós tínhamos lá assim, ó, 1 positivo mais 1 negativo, quanto que era o resultado? Era 0, não era? Por quê? Porque números iguais e sinais diferentes dá sempre 0. Então, aqui é exatamente o que está acontecendo para nós, né? Olha lá, nós temos mais y mais menos y. Então, termos iguais e sinais diferentes, a gente vai sempre cancelar. Não vai ter mais y, beleza? Por enquanto. Coloca sinalzinho de igual e agora resolve aqui os números sozinhos. 10 mais 4, 14. Quase feita já o sistema. Então, ficou 2x igual a 14, porque o y a gente cancelou, porque eles são iguais, só tem um sinal diferente. Bom, o x aqui está fazendo papel de multiplicação com o 2 para dar 14. Então, a gente vai fazer o contrário. X é igual, deixar ele sozinho, 14 dividido por 2, né? Então, x é igual, quanto que dá 14 dividido por 2? X é igual a 7.
Então, neste sistema, a gente já descobriu o valor de x, que é 7. Olha que simplesinho. Para descobrir o valor de y, a gente vai voltar em uma das duas equações. Qual aquela que vocês acharem mais fácil? Eu vou pegar a equação número 1. Então, faço um traço aqui, uma flechinha, para indicar que eu estou pegando ela. Copio ela de novo, que é x mais y igual a 10. E o que a gente vai fazer agora? Olha lá. No lugar do x, a gente vai trocar por 7. Porque é o x que nós descobrimos. Então, aqui no lugar do x, a gente vai trocar por 7. Então, 7 mais y igual a 10. Beleza? Como que a gente descobre o valor? Tudo que é número e letra, ou letra sozinho, fica antes do sinal de igual. Tudo que é número sozinho fica depois do sinal de igual. Então, este y já está no lugar certo. Então, y é igual. Este 10 também já está no lugar certo, então copia ele aqui. Quem que está errado? O 7 aqui, né? Ele não deveria estar antes do sinal de igual, ele deveria estar depois. Então, ele vai passar na pontinha da igualdade e vai virar o quê? Menos 7, né? Porque ele era mais. Não tem sinal na frente, significa que ele é mais. Passou na pontinha da igualdade, ficou menos 7. Y é igual 10 menos 7, y é igual a 3. Então, nós temos já um conjunto solução. Já descobrimos o valor de x e já descobrimos o valor de y. Então, conjunto solução, primeiro o valor de x, que é 7, ponto e vírgula, depois o valor de y, que é 3. Beleza? Então, percebam que o sistema, pelo método da adição, o conteúdo de sistemas de equações pelo método de adição, ele é muito mais simples do que o sistema pelo método da substituição. É só a gente cancelar um dos termos que forem iguais, porém de sinais ao contrário. E depois somar numerador com numerador, somar letra com letra e depois número com número, tá certo? Vamos ver o exemplo 2 aqui para a gente ver se a gente conseguiu entender mesmo. Então, nós temos aqui outro sistema, olha lá. O sistema que tem a equação que nós vamos chamar de equação 1 e um sistema que nós vamos chamar de equação 2, certo? Então, olha lá, primeiro nós temos x mais 3y igual a 9. E depois nós temos 4x menos 3y igual a 6. Como a gente vai resolver pelo método da adição? Então, de novo, coloca sinalzinho de mais aqui no meio para indicar que a gente vai trabalhar com o método da adição. Passa um traço, que é igual o traço que a gente faz na adição comum. E agora a gente vai somar. Então, primeiro vamos somar o x. X, que é quando está x sozinho, é 1x. 1x mais 4x, 5x. Beleza? Só que aqui de novo, olha lá, mais 3y mais menos 3y, olha lá, número e letra iguais, só que só o sinal diferente a gente cancela. Professor, só vai cancelar o y sempre? Porque no exemplo 1 você cancelou y também. Nem sempre, às vezes a gente vai conseguir cancelar o x também, beleza? Aí vai descobrir o y primeiro para depois descobrir o x. Neste caso, estou cancelando o y, porque o 3y e o menos 3y são números e letras iguais, só eles que têm sinal diferente, beleza? Igual a 9 mais 6. Quanto que dá 9 mais 6? Dá 15, certo? Então, ficou 5x igual a 15. Então, mesma coisa, quando o número está grudadinho com a letra, sinal que está acontecendo uma multiplicação. Então, vai ficar, vou colocar aqui no cantinho. X é igual, sozinho, o 15, o 5 está multiplicando o x, passa dividindo, então 15 dividido por 5, x é igual, 15 dividido por 5, x é igual a 3. Então, aqui o valor do meu x é 3. Para a gente descobrir o valor de y agora, escolhe uma das duas equações e a gente vai trocar no lugar do x por 3. Vamos pegar a primeira de novo? Então, eu vou escolher a primeira, olha lá. Vou vir aqui e vou pegar, ó.
Então, fica x mais 3y igual a 9, né? No lugar do x, a gente vai trocar por 3. Então, vai ficar assim, ó. No lugar do x, 3, que é o resultado que nós descobrimos. Mais 3y igual a 9, tá certo? Então, o que aconteceu agora? A gente vai ter que separar número e letra antes do sinal de igual, número sozinho depois do sinal de igual. 3y já está no lugar certo? Já está, tá antes do sinal de igual. Então, a gente copia ele aqui, ó. 3y é igual. O 9 já está certo também? Já, porque ele está depois do sinal de igual. Quem que está errado? Este 3 aqui. Então, ele passa na pontinha da igualdade e vira menos 3. Beleza? Vou até fazer ele de outra cor aqui para vocês verem por que ele virou menos 3. Porque ele era mais 3 aqui, passou na pontinha da igualdade e virou menos 3. Então, vai ficar 3y é igual 9 menos 3, 6. Está quase acabando. Y está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 6 dividido por 3, y é igual a 2. Eu fiz aqui do lado porque não coube, senão vai confundir com essa daqui. Mas vocês façam um embaixo do outro, tá bom? Então, aqui o 3 estava multiplicando o y, passou dividindo. 6 dividido por 3, y é igual a 2. Pronto. Nós já temos um outro conjunto solução. Primeiro, a gente coloca o valor do x, que é 3, ponto e vírgula, depois o valor do y, que é 2. E já está resolvido o sistema também. Muito mais fácil esse método do que o método da substituição, né? Aí vocês vão me perguntar, professor, por que você não ensinou primeiro este método e depois o método da substituição? Porque é melhor começar, às vezes, pelo que é um pouquinho mais difícil e depois ir para o mais fácil, né? Na hora de resolver, por exemplo, uma prova, um concurso, um vestibular, eles nunca vão pedir para vocês resolva o sistema pelo método da substituição, resolva pelo método da adição. Aí vocês vão escolher qual método vocês acham mais fácil. Eu acho mais fácil esse daqui, mas às vezes, dependendo da situação, o método da substituição ele acaba sendo mais fácil, tá certo? Então vamos ver o terceiro exemplo agora. Olha lá, para a gente finalizar. O terceiro exemplo, nós temos o sistema de equação. Uma equação que a gente vai chamar de 1, que tem menos 2x mais 13y igual a 8, então vou chamar de 1. E nós temos uma outra equação, que é 2x menos 5y igual a 0, que nós vamos chamar de equação 2. Beleza? Como é método da adição, sinalzinho de adição, porque a gente vai adicionar, e passo o traço. Olha lá, pessoal. Agora, esta é a situação que eu falei para vocês. No exemplo 1 e no exemplo 2, nós cancelamos o y. Por que nós cancelamos o y? Porque aqui o y era igual e tinha sinal oposto. Aqui o 3y tinha 3y embaixo, só que eles tinham sinais opostos, então cancela, né? Que é o que pede no enunciado para a gente aqui. Agora, a gente vai cancelar 13y positivo com 5y negativo? Não vai, porque eles não são valores iguais. 13y representa um valor, 5y representa outro. Então, a gente precisa cancelar a outra incógnita. Dá para cancelar o 2x, então, ao invés do y? Dá, né? Olha lá, nós temos menos 2x e mais 2x. Então, nós temos número e letra igual aqui e só o sinal oposto, porque quando não tem sinal, significa que é mais. Então, neste caso, eu não estou cancelando o termo y, e sim cancelando o termo x. Beleza? Por quê? Porque é o termo x que está com valores iguais, olha lá, 2x, 2x, só que 1 é menos. E na adição nós aprendemos que quando os números são iguais, os sinais são diferentes, sempre 0, beleza? Eu não coloco 0 aqui e não coloquei nem aqui porque não faz diferença para a gente colocar 0 ou não, beleza? Só que agora aqui, ó que interessante que vai acontecer. 13y mais 5y vai dar quanto? 18y? Não. Por quê? Eu tenho 13y positivo e eu tenho 5y negativo. Na adição, quando os sinais são diferentes, a gente faz o quê?
subtrai e conserva o sinal do número maior. Então, esquece que tem y e resolve como se fosse 13 positivo com 5 negativo. Quanto que dá isso? Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do número maior. O número maior é o 13, então é mais. 13 menos 5 dá 8. Então, 8 que? 8y, que é igual 8 mais 0, que agora é os números sozinhos, 8 mesmo. Beleza? Bem simples também. Então, agora, 8y, quando está grudadinho, está acontecendo uma multiplicação. Y está multiplicando, passa a dividir. Então, vai ficar 8. Esse 8 que estava acompanhando o y passou na pontinha da igualdade e virou dividido. Beleza? 8 dividido por 8, y dá 1. Então, neste caso, o nosso y vale 1 e a gente descobriu primeiro o valor do y e não do x, igual nós fizemos no exemplo 1 e no exemplo 2. E agora, vamos descobrir o valor do y. Então, neste caso, a gente vai ter que fazer o quê? Escolher uma das duas equações. E aí, neste caso, pessoal, eu vou escolher a equação 2, porque aqui tem um número negativo que pode me confundir. Então, eu vou pegar essa que está mais fácil. Então, eu vou copiar ela aqui, ó. 2x menos 5y igual a 0, beleza? No lugar do y, a gente vai trocar por 1. Então, vai ficar assim, ó. 2x menos 5 vezes, no lugar do y, coloca 1, que é igual a 0, beleza? Na linha de baixo vai ficar 2x menos 5 vezes 1 dá 5, igual a 0, beleza? Agora é aquele processo que eu já falei para vocês. Antes do sinal de igual, número e letra. Depois do sinal de igual, número sozinho. Tem algum termo que está errado aqui? Tem o menos 5. Ele tem que passar para cá, né? Então, vai ficar como? Então, eu venho aqui, vou fazer uma flechinha para poder indicar que eu estou continuando. Então, 2x é igual. O menos 5 passou na pontinha da igualdade, fica mais 5. Não vou nem colocar mais porque não precisa colocar. E o 0 também posso abandonar porque 0 mais 5 continua sendo 5 mesmo. Certo? X está multiplicando, passa dividindo, então fica 5 dividido por 2. Dá para dividir 5 por 2, pessoal? Dá, né? Só que vai ficar o quê? Número quebrado. Então, ou eu posso deixar assim, ó, 5 meios, ou se eu não quiser deixar em número decimal, eu vou dividir. 5 dividido por 2, 2,5. Beleza? Então, neste caso, conjunto solução. Olha que interessante. A gente abre a chave. A gente tem que colocar primeiro o valor do x, só que foi o valor do y que a gente descobriu primeiro. A gente vai colocar 1 aqui? Não, porque na hora de colocar o conjunto de solução é sempre o valor da primeira incógnita. A incógnita é em ordem alfabética. E x vem antes do y, não importa que a gente achou o x depois. Então, eu posso colocar ou o resultado 5 meios ou o resultado 2,5. Eu vou colocar o resultado 2,5. Então, vai ficar 2,5... certo? Ponto e vírgula. Olha porque é interessante colocar ponto e vírgula. Porque se o número dá quebrado, você consegue separar, saber qual é o número e qual é o sinal que está separando os números. Se você coloca vírgula aqui e vírgula aqui, você não sabe qual que é a vírgula que separa e qual que é a vírgula que faz parte do número. E o valor do y é 1. Fecha a chave, nós temos o resultado, exemplo 3, que dá 2,5 e 1, beleza? Então, o método da adição, como eu falei para vocês, ele é um método mais tranquilo porque ele exige da gente o quê? Que a gente cancele um dos termos que tem números e as letras iguais, porém os sinais opostos, simétricos, o contrário. Para aí a gente conseguir resolver o valor da primeira incógnita para depois fazer a substituição da segunda, tá bom? Assistam devagar essa videoaula, assistam com carinho para vocês entenderem, aprenderem bem este conteúdo. Como eu falei para vocês, não é difícil, só que tem que ter uma atenção aí, tá bom?
Vou passar alguns exercícios para vocês treinarem. Caso tenham alguma dúvida, vocês me procurem, tá certo? Uma boa aula para vocês e obrigado.